Olá, olá pessoas, tudo bem? Chegou aquele momento maravilhoso do Vencedores e Perdedores aqui no canal. Eu sei que vocês estavam pedindo, que pediram ontem, anteontem na live inclusive, ou ontem na live. E estou aqui com meus cartõezinhos, temos, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vencedores. Podia ter colocado 10, né? Vou colocar 10, vou dar um jeito. 10 vencedores e 1, 2, 3, 4, 5 perdedores. Por que tão poucos perdedores? Porque, bom, é difícil cravar as coisas no draft, né? A gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Tem escolhas que eu achei que fossem ser ruins, que acabaram sendo boas no passado, escolhas que eu achei que foram ruins e foram ruins, né? O grande exemplo acho que é o Daniel Jones, mas também outras que já aconteceram, como o Paxton Lynch, por exemplo. E escolhas boas que acabaram sendo boas, né? De fato, acabaram sendo boas. A gente tem alguns exemplos também no passado. Antes de mais nada, se inscreva no canal, like no vídeo e para mais conteúdo assine o Curte Plus. Vai faltar algum vencedor aqui, vai faltar algum perdedor aqui, vai faltar algum tema, mas calma. Se eu não falei aqui, escreve aí nos comentários, Curte, faltou falar de tal coisa. Eu posso fazer um vídeo sobre isso no futuro, tá bom? Então não deixa de colocar nos comentários. E para análise mais aprofundada dos times, como eu fiz um pouquinho sobre os Patriots nessa terça-feira de manhã, não deixe de assinar o Curte Plus que tem mais conteúdo. Já falei sobre os Seahawks, já falei sobre os Ravens, também tá lá o vídeo. Já falei sobre os Jets, também tá lá o vídeo. E a gente tem mais vídeos indo pela frente para os membros, tá bom? Custa muito baratinho, menos de 10 reais, muito menos, né? R$ 7,90 por mês. Eles têm ainda mais conteúdo, ainda mais nessa época pós-draft. Vou começar pelos vencedores ou pelos perdedores? Vamos pelos vencedores. Acho que os Ravens a gente tem que começar, né? Falei que fiz vídeo sobre, vou falar mais brevemente aqui. Cara, quando você sai na 14 com o Kyle Hamilton, que potencialmente é um dos 5 melhores prospectos do draft, era o meu terceiro, e o Tyler Linderbaum na 25, é um home run, né? E o time ainda conseguiu o David Ojabo depois, né? Um cara que não deve jogar agora, porque vem de lesão no tendão de Aquiles, mas se estivesse saudável, o David Ojabo é de Michigan, ele seria uma escolha de primeira rodada, talvez teria sido escolhido na frente do Jermaine Johnson. Então, é um draft formidável. O Ojabo não vai render frutos agora, necessariamente, como foi o caso do Myles Jack em Jacksonville, né? Caiu para a segunda rodada por conta de lesão e foi um linebacker importante para Jacksonville durante muito tempo. Pode ser o caso do Ojabo na posição de edge. Mas as duas primeiras escolhas. Agora a gente tem uma secundária em Baltimore com Kyle Hamilton, Marcus Williams, Marlon Humphrey e Marcus Peters. Essa secundária saudável concorre para ser a melhor secundária da NFL. Sim, já a melhor. Curte, mas não é cedo para falar do Kyle Hamilton. A questão é que o Kyle Hamilton parecia um adulto jogando contra criança da 8ª série. É tipo isso o tape dele, é realmente absurdo. Por que caiu? Porque é safety, né? E a posição de safety é menos valorizada. Mesma coisa de OL, né? O Tyler Linderbaum é um jogador que jogou muito em bloqueio em zona, menos em bloqueio angular, bloqueio de força. Vamos ver como isso é desenvolvido nos Ravens, mas em campo aberto é um bom bloqueador, muito ágil, vai rápido para o segundo nível. Com o Lamar fora do pocket pode ser bem interessante. Vamos ver como os Ravens utilizam o Linderbaum. Os Jets também, né? Os Jets saem com 4 potenciais titulares, outro vencedor aqui. Sauce Gardner, o Garrett Wilson, Jermaine Johnson e o Bryce Hall também, running back na segunda rodada. 4 potenciais titulares. É muito difícil sair do draft com 2 titulares em potencial. Os Jets saíram com 4 titulares em potencial. Lembrando que a troca do Jamal Adams, na prática, meio que virou o Garrett Wilson e o Elijah Vera Tucker. Já são 2 titulares nessa troca pelo Jamal Adams, que é um safety. Enfim, os Jets estão em boa posição para o futuro. Não acho que é um time que vai vencer a divisão em 2022, mas pode dar trabalho se o Zach Wilson evoluir. Já falo mais sobre no vídeo que eu fiz aí para os membros. Kenny Pickett. Kenny Pickett é um vencedor por 2 motivos. Primeiro porque foi literalmente o único quarterback escolhido até a 3ª rodada, numa classe que a gente não tinha um vencedor, um líder, né? Um quarterback alpha, que a gente olha e fala assim, putz, esse é o melhor, sem sombra de dúvidas. A gente não tinha isso. Para alguns o Kenny Pickett era o melhor, para outros o Sam Howell, para mim era o Matt Corral, mas também não era muita diferença, para ser muito sincero. E além disso, o segundo motivo é porque o Pickett cai num cenário que é maravilhoso, né? O Mike Tomlin, que é um técnico que tem muita estabilidade, cai numa franquia que tem uma boa cultura de vestiário e pode ser desenvolvido aí lá em Pittsburgh. Então, o Pickett um vencedor. Aaron Rodgers e Patrick Mahomes são vencedores, porque as suas defesas foram reforçadas, e a gente sabe que defesa é importante também, né? Não basta ter um quarterback de elite que você paga mais de 30 milhões de dólares. Você tem que ter defesa, porque o quarterback não joga na defesa. Então, se ele não tiver a última posse, pode ser que dê ruim. Então, Rodgers e Mahomes são vencedores também porque conseguiram bons recebedores na segunda rodada. Christian Watson de North Dakota State para o Green Bay Packers, é um cara que tem velocidade, precisa corrigir a questão de drops, a técnica de recepção, mas um bom valor na segunda rodada, um excelente valor na segunda rodada. E o Sky Moore, que foi para Kansas City na segunda rodada, um cara que em campo aberto é fantástico, deve trabalhar no slot. Ele e o Travis Kelce ali no meio do campo deve ser uma combinação bem interessante para o Patrick Mahomes.
Jalen Hurts, mais um vencedor. Não tinha como o Philadelphia draftar um quarterback neste ano. Mas o Jalen Hurts é um vencedor de toda a intertemporada, porque o Philadelphia Eagles não trocou por um quarterback. Poderia ter gastado um monte de capital de draft ligado para Seattle pelo Russell Wilson, por exemplo. Essa troca acabou não concretizando. Então o Jalen Hurts, para hoje, tem a confiança da diretoria. Vai ter que mostrar serviço, mas tem os ingredientes. O A.J. Brown foi trocado por uma escolha de primeira rodada e é um recebedor que encaixa muito bem no sistema de Philadelphia, um sistema com muito play action e um sistema que pode utilizar o A.J. Brown na verticalidade. Então, olho no Jalen Hurts nessa próxima temporada, sai como vencedor do draft. O draft dos Eagles que foi bom, né? Foi acima da média, gostei do Jordan Davis também, um jogador que eu sou fã. Agora, não é o Daniel Jones que é um vencedor, é o sucessor do Daniel Jones. Porque ele não teve a opção de quinto ano ativada e eu acho difícil, sinceramente, que o Daniel Jones tenha uma volta para Nova York na próxima temporada. Então o potencial sucessor do Daniel Jones é um vencedor, porque agora tem Andrew Thomas numa ponta, Evan Neal na outra, o Kayvon Thibodeau saiu também nessa primeira rodada, para mim era o melhor prospecto desse draft, Nova York conseguiu pegar ele na 5, então quem herdar esse time do Daniel Jones vai ser um vencedor. Curso está cravando que o Daniel Jones não vai dar certo? Estou. Acho que chegou um ponto que não tem muito mais o que falar, gente, desculpa, mas eu já vi muito do Daniel Jones no college, muito dele na NFL, infelizmente não tem mais para onde ir, né? O processamento mental dele não evoluiu e depois de tanto tempo eu acho difícil que evolua. Então o sucessor do Daniel Jones, New York Giants, esperança em Nova York nas duas equipes. Os defensores são vencedores, né? Muito se fala de quarterback, é sempre a posição mais bem paga, mas as 5 primeiras escolhas do draft foram defensores. Só na sexta weekend, quando em Carolina, foi um jogador do ataque. Então os defensores saíram ganhando bastante nesse draft. Não era uma classe que a gente falava que era defensiva, com bons talentos defensivos, isso se provou. Isso de fato se provou já na primeira rodada, uma penca de jogadores escolhidos no lado defensivo em todas as posições. A gente teve IDL escolhido, a gente teve edge escolhido, a gente teve cornerback escolhido, linebacker e safety também. Todas as posições tiveram escolhas na primeira rodada. No ataque isso não aconteceu. A gente teve só um quarterback, nenhum tight end e nenhum running back escolhido na primeira rodada. O Kirby Smart é outro vencedor. Se você deve estar olhando e falando assim, quem é esse cara? Bom, Kirby Smart é o treinador de Georgia e ele era ex-assistente do Nick Saban. Ele montou um recrutamento parecido com o fluxo de jogadores que vem para Alabama e deu muito certo. 5 jogadores de Georgia foram draftados na primeira rodada, todos eles do lado defensivo, né? Teve o George Pickens, wide receiver, no segundo dia, mas 5 defensores, é muito raro que isso aconteça. Se tem uma defesa com 5 jogadores de primeira rodada, é quase impossível. Georgia, aliás, foi a universidade com mais jogadores draftados na primeira rodada neste ano, foram 5, como eu falei, e, bom, era a melhor defesa do país no college, né? Que menos cedeu pontos, a defesa campeã, merecidamente, aí com muitos jogadores. Nem todos tinham nota de primeira rodada para mim, como o Quay Walker, enfim, o Wyatt e o Davis, acho que nota de segunda rodada, mas eu entendo que sejam pegos na primeira, enfim. Por fim, linha ofensiva como um todo, né? Os times se reforçaram bastante as trincheiras, isso aconteceu também em 2013, foram 9 escolhas de linha ofensiva, contando center, guard, offensive tackle na primeira rodada. Em 2013 também teve 9. 2013 também foi uma classe com poucos quarterbacks bons, né? Teve só o A.J. Manuel escolhido na primeira rodada, ele não foi para lugar nenhum. Então, linha ofensiva sai fortificada, né? Porque no top 10, por exemplo, a gente teve 3 jogadores de linha ofensiva, 3 offensive tackles, o Ekwonu de North Carolina State, o Evan Neal de Alabama e o Charles Cross de Mississippi State, né? Só no top 10 foram 3, foram 9 na primeira rodada como um todo. Bom trabalho aí desses caras que acabaram capitalizando. Vamos aos perdedores? Rapaz, já estamos com 8 minutos, hein? E vamos para os perdedores. O Jerry Jones, eu acho que é um grande perdedor desse draft. O homem é bilionário, tá com a vida resolvida, etc. Mas, draftar o Tyler Smith na primeira rodada, falando em linha ofensiva, eu acho que foi um pouco demais. Eu sei que o time acabou tendo uma carência na posição, o La'el Collins saiu, mas o Tyler Smith não era uma escolha de primeira rodada. Tinha escolhas melhores disponíveis no board, tá? Até para as carências de Dallas. E é um cara muito cru, é um cara grande e tal, mas um cara muito cru. Não deve ter um impacto imediato em Dallas. E a escolha de segunda rodada, o Sam Williams, o Edge, ele é um cara que não vai muito bem contra a corrida e ele é um pouco cru nos movimentos de pass rush. É um cara que basicamente pressiona com bull rush. Também não gostei muito, tá? Achei um pouco cedo a segunda rodada para ele. Dallas não fez um bom draft. Significa que Dallas não é o favorito hoje na NFC East? Não. Mas significa que os outros times estão mais perto, tá? Bill Belichick, outro perdedor para mim. Pode ser que eu queime a língua, pode ser que eu esteja errado aqui, mas é mais um draft esquisito do Bill Belichick. E os outros drafts esquisitos que ele fez nos últimos 5 anos deram bem errado. Vocês devem se lembrar que eu critiquei bastante quando o New England Patriots pegou o N'Keal Harry e não o A.J. Brown. Eu falei assim, gente, não faz sentido, o A.J. Brown é um encaixe absurdo para os Patriots e o N'Keal Harry não era uma escolha de primeira rodada. Esse é só um dos exemplos. Joe Williams na segunda rodada, etc, etc. Os Patriots estão draftando muito fora da caixa nos últimos anos e com alto risco, alto recompensa.
isso não está dando muito certo, tá? O draft do ano passado, e não é perseguição não, porque no draft do ano passado eu elogiei bastante os Patriots, foi um excelente draft. Agora, neste ano, eu vejo os Patriots como um perdedor, aí especialmente o Bill Belichick, que é quem comanda o processo. Foi bem pouco ortodoxo, escolha bem questionável aí na primeira rodada, na segunda rodada, enfim, fiz um vídeo sobre. Pode ser que o Belichick seja um grande perdedor desse draft daqui a um tempo. Vamos olhar daqui um tempo para trás, mas hoje eu não estou feliz com o que eu vi e se eu fosse torcedor dos Patriots eu não estaria contente também. Quarterbacks foram perdedores. O primeiro quarterback escolhido foi apenas a 20ª escolha. Como contexto, foi a primeira vez que um quarterback demorou tanto para sair desde 1997. 1997. 25 anos que a gente não demorava tanto para ver um quarterback escolhido. E é uma liga de quarterbacks. A classe era tão fraca, de fato, como foi alardeado o tempo todo, que a gente demorou para ver um quarterback. Um time sequer subiu para pegar um quarterback. Os Steelers ficaram paradinhos na 20 e caiu o Kenny Pickett no colo. Então os quarterbacks, como todos, são perdedores. O Sam Howell, existia a especulação dele sair na primeira rodada. O cara caiu na 5ª rodada. O Malik Willis, a gente tinha muitos drafts simulados, o meu, por exemplo, colocando ele na 6 para Carolina. Ele saiu na 3ª rodada para Tennessee. Aliás, ele foi um vencedor nesse aspecto, né? Porque não tem nenhuma pressão de começar a jogar agora, pode ser utilizado em pacotes correndo com a bola junto com o Derrick Henry, etc. Mas o titular é o Ryan Tannehill, vai ser lapidado lá nos Titans. Então, os quarterbacks são grandes perdedores. Mas, fiquem tranquilos, ano que vem tem o CJ Stroud e o Bryce Young, dois quarterbacks que devem sair no top 5, respectivamente, de Ohio State e Alabama. Os Falcons eu achei que foram os perdedores, porque o time tem tanto buraco, gente, mas tanto buraco e não saiu assim, com peças importantes. Gostei da renovação do Grady Jarrett, importante, talvez o melhor jogador da defesa do time, mas o Drake London no top 10, ele pode ser que ele seja um bom jogador, mas em termos de valor, e vale lembrar sempre, né, que o John Romero fala, do criador, o designer do Doom, que o design é a lei no videogame, valor é a lei no draft. Drake London no top 10 eu acho que é muito cedo. Drake London antes do Garrett Wilson, os Falcons podem se arrepender disso. Não é um jogador ruim, só não acho que é um jogador top 10. Né? E ele é muito parecido em termos físicos com o Kyle Pitts. Você precisava ter um pouco mais de variedade nesse corpo de recebedores, ainda mais porque o Calvin Ridley não joga, o Julio Jones já saiu, etc, etc. Não gostei do draft dos Falcons. E o A.B. Kitty também na segunda rodada, um cara que o tamanho me desagrada, o band dele, o contorno de arco também me desagradam. Eu, sinceramente, não gostei desse draft dos Falcons. E por fim, o Deebo Samuel é um perdedor também, porque o A.J. Brown foi trocado, ele tem o mesmo empresário do Deebo Samuel e o Deebo Samuel não foi trocado. O rumor é que São Francisco chegou a receber a proposta da 10ª escolha geral do New York Jets, disse não, e o Deebo Samuel não teve a sua contestação, a sua contestação deferida, vamos dizer assim, pelos 49ers. Ele segue jogador de São Francisco, tem contrato até o final da temporada, vamos ver o que acontece. Vou abrir um parênteses aqui, palpite, Baltimore Ravens. O Deebo Samuel nesse time dos Ravens pode ser uma peça bem interessante. Baltimore tem a primeira rodada de 2024 para gastar, por exemplo. Então, a ver o que acontece, porque o Marquise Brown foi para o Arizona Cardinals, tá bom? É isso, meus queridos, fizemos todos os que podíamos. Óbvio que faltaram vencedores, faltaram perdedores. Eu tentei dar um melhor panorama possível aqui para vocês, considerando o tempo do vídeo também, né? Não tem como eu fazer 2 horas de vídeo. E tem live, o podcast live comigo com o Davis falando de mais temas. A gente tem mais vídeos pela frente. O Detroit Lions foi muito bem, por exemplo, é um time que a gente pode falar positivamente. Já falei bem do Seattle Seahawks, já falei bem de outros times, um pouquinho mal de outros. A gente segue com conteúdo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. E você que é membro, obrigado pela companhia nesse último mês. Agora tem mais pela frente. Vocês viram vídeos de todas as classes, de todas as posições. Agora a gente vai ver muitos times aqui. Como eu já falei, Ravens já está no ar e Jets já está no ar, hein? Além de Seattle, que eu postei na segunda. A gente te espera. Beijo carinhoso. Se você concorda ou discorda com alguma coisa, coloca aí nos comentários. Vocês sabem que eu leio tudo e a gente vai interagir, tá bom? Beijo, fizemos o Saracujemos e até a próxima. Tchau.